É impressionante o quanto a humanidade está andando por um caminho sem volta. A falta de empatia um para com os outros. É os pais contra os filhos contra os pais. Cada vez mais está o relaxo dos pais com os filhos, com a mãe com os filhos, etc. E é impressionante que muitas vezes, quantas mortes acontecem, e às vezes os próprios pais estão envolvidos, e eles vão à delegacia e não derramam uma lágrima, sem arrependimento nenhum. Se a humanidade continuar nessa direção geral, não é é geral. Vão chorar muito por causa de essa falta de empatia com os animais, essa frieza com os animais, a falta de justiça, porque não tem justiça. No meu país, no país que eu vivo, não tem justiça. Muitas vezes tem justiça para quem tem grana. Para quem não tem grana, apodrece na cadeia e muitas vezes, sem ser o culpado, sem quantos inocentes estão presos. O que matou, muitas vezes está livre e quantos estão pagando o preço. Essa mãe que deixou seus filhos e que só sobreviveu uma menina e 3 morreram, a falta de consideração, ela chegou normal, numa boa. Ela não chega nem eufórica, não chegava nem eufórica das festas que ela ia, procurando os seus filhos, tentando para abraçá-los, para beijá-los. Porque tem mães que deixam mesmo a maiorzinha, às vezes o maiorzinho junto com os de menor, e às vezes os maiorzinhos cuidam até melhor do que a mãe. Mas volta, estão ali tudo alimentado, ali tudo dormindo. Com o irmão, às vezes, a irmãzinha cuidou bem melhor do que a própria mãe. E aí a falta de amor que está, como o amor está se esfriando. Até mesmo com gente, das próprias famílias. O quanto tá tendo de bandidos, de vagabundo, matando cachorrinhos, gatinhos, sendo massacrados, matando de todas quanto é formas. E a justiça é falha, a justiça é fraca, a justiça não está fazendo nada e eles saem de boa e às vezes, muitas vezes, abusam novamente e matam, torturam novamente. Eles torturam antes de matar. O que está acontecendo com os seres humanos? O que está acontecendo com a humanidade? Nós, que temos um pouquinho de sentimento, o pouco desse sentimento a gente tem que usar. Quem tem um pouco, pelo menos, de sentimento tem que usar para com o próximo. Eu estou estarrecida. Eu não aguento mais abrir as redes sociais e ver o quanto que o ser humano está pior do que um animal que vive na mata, do que um selvagem. Porque os selvagens, os que vivem em mata, os selvagens, pelo menos 2 seus filhos, das suas crias, uma leoa, um tigre, eles cuidam. Eu estou indignada, eu fico indignada. Abre as redes sociais, só você vê mortes. Feminicídio.
Como que pode uma mãe saber que os seus filhos são indefesos e deixar a própria sorte? A humanidade vai se acabar. Ela vai se acabar. Porque o universo não vai aceitar tanta bandidagem, tantas maldade. O perdão existe. E nós temos que pedir perdão a Deus, somente ao superior. Nós ficamos abaixo de Deus. Nós somos criação dele. Nós podemos se arrepender, sim, se ajoelhar, pedir perdão. Eu tenho certeza. E é isso que o Pai quer, porque ele nos perdoa. Mas daí procurar. Se não gosta do animal, não matem. Não façam isso daí. Ainda fazem questão de fazer embaixo de câmera para aparecer nas redes sociais. Vocês acham que vai ficar assim? Não vai ficar assim. A tua conta vai chegar. Você pode estar aí dando risada, trabalhando normal, mas se você não se arrepender de coração, que Cristo sabe todas as coisas, que você está arrependido de deixar morrer de fome, que você está arrependido de ir lá e dar picaretada, de dar machadada, de dar pedrada, de passar com um carro por cima. Cuidado! Ainda um dia você vai lembrar desse vídeo que eu estou fazendo. O perdão existe. O amor de Deus é maior, bem maior. Nós somos seres humanos. Deus, mesmo nós pecando, ele nos perdoa, mas se ajoelhe, peça perdão e não faça mais. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus netos. Não deixe que ele fique a rolé em frente de casa, lugar perigoso. Isso aí, se é quando acontece, vocês não têm culpa. O pai, tem gente que estava apontando o dedo, falando do pai dessas crianças que morreram, falaram que ele também tinha que ser punido. Mas pior punição do que ele teve, vendo seus filhos mortos, só sobreviveu uma filha, ele ajudava a mãe. Ele ajudava. Eu sei que ele ajudava, porque ele falou, ele não morava junto, agora ele vai tentar ficar com essa menina. Mas a justiça é tão falha que muitas vezes ela não ia adiantar ir atrás, tentar ficar com os filhos, porque a mãe falou que não queria deixar com ninguém, que ela mesma queria ficar. A justiça ia a favor dela. Igual muita gente está a favor dela. Lógico que ela é um ser humano, lógico que ela tem sentimento. Não sei qual que era o pensamento dela. Ela está sofrendo, vamos orar, que Deus abençoe. Que ela se arrependa, que ela peça perdão, ela nova, ela pode ter mais filho, que sobrou uma menininha, mas ela pode ter mais filho, daí pedindo perdão para Deus, se arrependendo, outros filhos dela, quem sabe os outros filhinhos ela já cuida com amor. E a gente não pode criticar, porque teve filho, tá cuidando com amor, Deus o perdoou, tá sabendo. Aí, parabéns, palmas para essas mães assim. Porque tem coisas que acontecem, ela não matou mesmo os seus filhos. Mas ela também não cuidava. Eles eram tudo pequenininho, eles eram tudo de menor. A humanidade precisa ter mais amor. A humanidade precisa usar mais o coração e nem a razão. Só assim nós veremos melhoras. Só assim. Nós temos que pensar que nós estamos vivendo todos, o mundo, na verdade, o dono é Deus. Porque todos que estão aqui na terra, que estamos abaixo deles, nós temos que se humilhar para ele sempre. Eu falo, nós precisamos se humilhar, nós precisamos aprender a pedir perdão, mas nós precisamos aprender a vigiar. Pedir perdão e a vigiar. Então é isso que eu deixo aí. Eu desejo para esse pai aí, para muitas mães que perderam seus filhos, que Deus abençoe, que Deus dê o livramento para essas crianças, que Deus cuide, que Deus proteja, que Deus envie anjo para essas crianças.
Mas fique consciente que vocês que são pai, que são mães, os padrastos, se não for para criar, nem viva com mãe, nem viva com pai que tenha outros filhos, se não for para criar, se não for para criar com amor, se não for para ter um pouquinho de compaixão, nem conviva com pessoas que tenham filhos. Então, esse é meu recado que eu deixo. Mais amor, por favor.